Bom dia, gurias. Vamos lá, continuação do capítulo 5, ferida da traição. Paramos na página 104. Vou voltar um pouquinho o parágrafo para todas relembrarem e conectarem ali a leitura. O de notar que os pais controladores agem mais em função de manter a própria reputação do que visando a felicidade dos filhos. Tentarão convencê-lo de que é para o seu bem, mas eles não são tolos. Sabem quando os pais pensam mais em si mesmos. O pai controlador quer decidir por eles, enquanto aquele que pensa verdadeiramente na felicidade dos filhos procura antes saber o que os faria felizes. As pessoas controladoras não gostam de se ver numa situação em que ficam sem respostas. É por essa razão que prezam conhecimento e gostam de aprender sobre muitos assuntos. Quando alguém lhes faz uma pergunta, tentam achar uma resposta, mesmo correndo o risco de dizer uma tolice, pois para eles é muito difícil responder não sei. Quando alguém diz eu não sabia, o controlador julga ser quase um dever replicar, pois eu sabia. Não me lembro de onde li isso, mas eu sabia. Ou, isso não me é estranho. Infelizmente, nem sempre é verdade. Eu já sabia é uma expressão muito usada pelo controlador. Ele se sente ofendido quando se intrometem em seus assuntos. Se uma pessoa intervém ou responde em seu lugar, sente-se igualmente ofendido, pois acha que o outro não confia em sua capacidade. Ele não se dá conta de que volta e meia intervém e fala pelos outros. Por exemplo, um homem casado com uma mulher dependente, ferida do abandono. Está sempre dizendo como e por que fazer isso ou aquilo. Infelizmente, esse tipo de mulher sofre em silêncio. Devo acrescentar que no relacionamento de um casal, quando um dos parceiros é controlador e o outro dependente, o primeiro precisa da fraqueza e da dependência do outro. Ele se julga forte porque controla o parceiro, mas na realidade o que se estabelece é apenas outra forma de dependência. Quando dois controladores moram juntos, cria-se uma relação de disputa por poder. Todos os exemplos citados são vividos como uma traição por um controlador. Se você está surpreso com isso, é porque sua definição da palavra traição é muito limitada. Trabalhei anos a fio para chegar a essa percepção. Eu via claramente no meu corpo os traços da ferida da traição, mas não conseguia detectar a relação entre o que se passava na minha vida e essa ferida. Minha principal dificuldade era fazer o elo com meu pai, com quem eu vivia um intenso complexo de Édipo. Adorava-o de tal forma que não via como poderia me sentir traída por ele. Principalmente, não admitia que podia detestá-lo. Finalmente, vários anos depois, consegui admitir que ele não correspondia às minhas expectativas de homem responsável. Venho de uma família em que as mulheres costumam tomar as decisões e os homens as seguem. Descobri esse comportamento tanto nos meus pais como nos meus tios e tias. Concluí que as mulheres assumem todas as responsabilidades, pois eram muito mais fortes e capazes. Os homens, portanto, eram fracos, já que não controlavam nada. Na realidade, minha concepção era falsa, pois não é porque uma pessoa não toma decisões que ela é fraca ou irresponsável. Também fui obrigada a redefinir as palavras responsabilidade e compromisso. Quando dei um tempo para repensar o que acontecera na minha infância, compreendi que minha mãe tomava a maior parte das decisões, mas que meu pai cumpria todos os compromissos que assumia com ela, bem com suas responsabilidades. Quando uma decisão tomada por minha mãe tinha resultados ruins, meu pai assumia as consequências daquilo na mesma medida que ela. Logo, era um homem responsável.
para compreender a noção de responsabilidade, atraí para mim um primeiro marido e 2 filhos que eu considerava irresponsáveis e que tentei controlar durante muito tempo, até perceber que eu tinha essa opinião geral sobre todos os homens. Isso explica porque eu tinha sempre um pé atrás com o sexo oposto. Aliás, como todo controlador, para me ajudar a curar minha ferida da traição, atraí para mim um segundo marido. Ele também, portador dessa ferida. Graças a ele, pude verificar meus progressos e reduzir minha ferida. Constatei, então, uma grande diferença entre meu comportamento com ele e o que tinha com o meu ex-companheiro. O controlador também tem medo de compromisso, o que resulta de um temor ainda maior, o medo de faltar com o compromisso. Ele acha que descumprir o prometido é sinônimo de traição. Julga-se, então, obrigado a manter a palavra. Quando assume muitos compromissos, sente-se amarrado. Portanto, para não faltar com a palavra, ele prefere não se comprometer. Tem um conhecido que sempre que precisa marcar algo, exige que a outra pessoa envolvida lhe telefona para combinar, apenas por medo de esquecer de telefonar. Mas se a outra pessoa esquece de ligar, ele poderá entrar em contato apenas para dar bronca. Ele não compreende que exige demais dos outros. Observando, percebo a quantidade de energia necessária para controlar tudo desta maneira. Esse comportamento só o estimula a alimentar sua ferida da traição. Pessoas portadores da ferida da traição sofrem com o fato do genitor do sexo oposto não cumprir seu compromisso de acordo com as expectativas que a criança tinha de um pai ideal. Conheço um senhor, hoje, com mais de 60 anos, que na adolescência morava sozinho com a mãe, que saía com todos os homens que não hesitassem em gastar muito dinheiro com ela. Ele tinha 15 anos quando a mãe foi embora com aquele que se dispôs a lhe oferecer uma fortuna. Ela colocou o filho no internato, que fez o sofrer de abandono e, sobretudo, traição. Adulto, sua maneira de atrair as mulheres era gastar dinheiro com elas e não se comprometer efetivamente em nenhuma relação. Julgava, assim, vingar-se da mãe, mas, na realidade, ele precisava curar a mesma ferida que aqueles homens que ele julgava seduzirem sua mãe com dinheiro. Em minhas oficinas, muitos participantes relataram que, ao engravidarem de um homem que tinha medo de se comprometer, ele insistia que fizessem um aborto. Esse tipo de incidente, nas portadores da ferida da traição, traz uma nova camada à ferida. É muito duro aceitar a ideia de que o parceiro se nega a assumir a responsabilidade pela criança que quer nascer. Mencionei anteriormente que o controlador reluta em confiar em alguém. No entanto, ele demonstra mais confiança quando não há interesse sexual envolvido. Ele é muito sedutor, mas sua ferida é tão grave que ele prefere que as pessoas do sexo oposto sejam amigos em vez de namorados. Sente-se mais confiante com amigos. Usa frequentemente a sedução para manipular os outros e, em geral, é muito bem-sucedido nisso. O controlador será, por exemplo, o genro ferido da sogra, pois a terá encantado com belas palavras. Em contrapartida, ficará ressabiado diante de outro sedutor. Ele sabe de imediato quando o outro tenta seduzi-lo e não se deixa levar. Ao falar de sedução, não me refiro necessariamente à sedução na esfera sexual. Ele pode utilizá-la em todos os domínios de sua vida. O maior medo do controlador é a dissociação. É o tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, um divórcio. Para o controlador, essa é uma grave derrota. Se a separação é proposta por ele, é porque tem medo de trair o outro e ser
acusado de traidor. Se vem do outro, ele o acusará de traição. Além disso, uma separação evidencia que ele não teve o controle da situação. Entretanto, parece que são os controladores que vivem mais separações e rupturas. Se eles têm medo de se comprometer, é igualmente porque têm medo de se separar. Esse medo os leva a atrair relações amorosas em que o parceiro não queira se comprometer. É uma boa maneira de não enxergarem que são eles mesmos que não querem compromisso. Quando dois controladores vivem juntos e a relação não vai bem, ambos adiam o momento de admitir que o melhor é se separarem. Para um controlador, estar dissociado significa sentir-se amputado ou isolado do outro. A propósito, a palavra dissociado é comum em seu vocabulário. Certa vez, uma mulher me contou que basta se desentender com o marido para se sentir cortada ao meio, desesperada, com medo de uma separação. Em tal situação, perde completamente a autoconfiança. Ela também sofre da ferida do abandono, o que redobra seu medo da separação. Segundo minhas observações, a ferida do abandono se desenvolve, na maioria dos controladores, antes da ferida da traição. Os que decidem muito jovem não enxergar ou não aceitar o seu lado dependente encontram a força necessária para esconder sua ferida do abandono. É nesse momento que começam a cultivar uma máscara de controlador. Se olharmos bem essa pessoa, podemos ver a máscara de dependente em seus olhos, tristes e caídos, em sua boca caída ou em alguma parte de seu corpo com pouco tônus. É fácil imaginar a criancinha que, sentindo-se abandonada ou não recebendo atenção suficiente, decide seduzir seu genitor do sexo oposto a fim de chamar sua atenção e, acima de tudo, sentir-se apoiada por ele. A criança se convence de que é tão boazinha e adorável que o pai não precisa se preocupar com ela de uma maneira especial. Quanto mais tenta controlar o pai com essa atitude, mais expectativas ela cria. Quando suas expectativas não se realizam, ela vive a traição. Torna-se então cada vez mais controladora. Veste uma couraça de força, julgando assim que não sofrerá outra traição ou abandono. É o lado controlador que incentiva o dependente a querer ser independente. Em certas pessoas, a ferida do abandono predomina sobre a traição, ao passo que em outras a máscara de controlador prevalece. O homem que desenvolve belos músculos, graças à musculação, como mencionado no capítulo sobre a ferida do abandono, mas cujo corpo volta a ficar flácido quando ele para de fazer exercícios, é um bom exemplo de uma pessoa com ferida da traição e do abandono. Se você se reconhece na descrição da máscara de controlador, mas não na de dependente, sugiro que não elimine tal possibilidade. Permaneça aberta à ideia de que também pode haver em si uma ferida do abandono. A ferida predominante no corpo é a que utilizamos com mais frequência no cotidiano. Anos de observação me levaram a concluir que uma pessoa pode sofrer de abandono sem sofrer necessariamente de traição, mas que sofre de traição também, mas aquela que sofre de traição também sofre de abandono. Além disso, notei que várias pessoas cujo corpo indicava uma ferida do abandono, quando jovem, começaram, com a idade, a desenvolver as características da ferida da traição. O oposto também pode acontecer. O corpo está sempre em transformação, ele nos indica o tempo todo o que acontece em nosso interior. Você deve ter notado
que há vários pontos em comum entre as pessoas que temem o abandono e aquelas que têm medo da traição. Além dos aspectos citados acima, ambos os tipos gostam de chamar atenção. O dependente faz isso para receber atenção e para que se ocupem dele. Enquanto o controlador age assim para ter o domínio de uma situação. Exibe sua força de caráter e impressionar. É comum vermos o tipo dependente em atores e cantores, mas encontramos o tipo controlador com mais frequência nos comediantes e humoristas, aqueles que gostam de fazer os outros rir. Os dois tipos de caráter adoram ser o centro das atenções, mas por razões diferentes. O controlador costuma ter a reputação de ser uma pessoa muito espaçosa. Em geral, ele não gosta que seu parceiro ou parceira ocupe mais espaço do que ele. Um participante das minhas oficinas contou que, enquanto ela e o marido eram sócios nos negócios, tudo ia bem entre os dois. A partir do instante em que ela decidiu trabalhar por conta própria e fez melhores negócios do que ele, embora trabalhasse em outra área, a relação deteriorou. Tornara-se uma relação de competição. O homem se sentia traído e a mulher se acusava de tê-lo abandonado. Outra característica do controlador é sua acentuada dificuldade de fazer uma escolha quando acha que tal opção pode fazê-lo perder alguma coisa, pois ele não mais dominará a situação. Isso explica porque o controlador às vezes tem dificuldade de se decidir ou é acusado de refletir demais. Quando está seguro de si e no domínio do que está à sua volta, ele não hesita. Essa dificuldade de se separar se manifesta igualmente no trabalho. Se ele administra o próprio empreendimento, pode se colocar numa situação difícil, num sério endividamento, por exemplo, antes de confessar que não consegue mais continuar. Como funcionário, o controlador costuma ocupar cargos de chefia. É sempre difícil para ele abandonar uma empresa. Mas também é muito difícil para ele aceitar que uma pessoa de sua confiança decida deixá-lo. E, em geral, isso lhe causa raiva e agressividade. O controlador, que em geral tem alma de chefe, gosta de dirigir outras pessoas. Tem medo de parar de controlar, pois acha que, fazendo isso, não será mais um líder. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Quando o controlador deixa de controlar e se limita a dirigir apenas, ele se torna um chefe bem melhor. Existe uma diferença entre controlar e dirigir. Controlar é conduzir, administrar ou governar sob a influência do medo. Dirigir significa a mesma coisa, mas excluindo-se o medo. É dar uma direção sem necessariamente querer que a outra pessoa chegue lá à nossa maneira. É possível ser um chefe e continuar a aprender coisas com os subordinados. Sua alma de chefe, às vezes, o leva a liderar uma empresa, mas suas expectativas e o controle que ele quer exercer lhe dão muito estresse. Embora seja difícil para o controlador deixar as coisas seguirem seu rumo, é urgente e necessário que ele adote essa prática. Outro grande medo do controlador é a renegação. Para ele, ser renegado significa ser traído. Ele não percebe o número de vezes que excluiu os outros, eliminando-os de sua vida. Por exemplo, ele se negará a dar outra chance ao indivíduo em quem perdeu a confiança. Quando está com raiva ou algo não acontece segundo suas expectativas, facilmente dá as costas a alguém no meio de uma conversa.
Já mencionei que ele tem dificuldade com a covardia, a mentira e a hipocrisia. Ele afasta qualquer pessoa que se comporte assim. Perdi a conta das vezes em que ouvi pessoas controladoras dizerem: não quero mais ouvir saber de fulano. Elas não percebem que, com essa atitude, renegam os outros. Como o controlador é sedutor, sua vida sexual só é satisfatória se for resultado de uma sedução. Quando a paixão dentro dele começa a se extinguir, ele dá um jeito para que a ideia de terminar a relação parta do outro. Assim, não será acusado de traição, embora se sinta mal por não ter conseguido controlar a situação. A mulher controladora, às vezes, tem a impressão de ser dominada pelo homem e não aprecia isso. Gosta de fazer amor quando a iniciativa parte dela, quando decide se deixar seduzir ou ela própria tem vontade de cortejar o parceiro. O homem controlador também gosta de ter a iniciativa. Quando um controlador, homem ou mulher, deseja fazer amor e o outro recusa, ele se sente traído. Não consegue entender que o parceiro que o ama pode não estar com vontade de fazer sexo. Os problemas sexuais resultam principalmente de um apego excessivo ao genitor do sexo oposto e do complexo de Édipo não resolvido. O genitor do sexo oposto foi de tal forma idealizado que nenhum parceiro é capaz de corresponder às expectativas dessa pessoa. Apesar de seus problemas sexuais, constatei que aqueles que sofrem com a ferida da traição têm mais vontade de ter um amante. Não percebem a que ponto alimentam sua ferida ao terem esse desejo, seja em pensamento ou ação. Logo, é comum haver um bloqueio na esfera sexual. Como eu disse no início desse capítulo, o tipo controlador desenvolve uma boa força sexual e, com os medos que cultiva ao longo dos anos, pode bloquear boa parte dessa energia. O controlador pode, inclusive, chegar a renegar completamente sua vida sexual, encontrando uma boa razão para justificar sua decisão. Com base em tudo que foi dito neste capítulo, é claro que a ferida da traição afeta nossa maneira de nos comunicar. Os temores do controlador que o impedem de se comunicar com clareza são não conseguir convencer o outro, alguém mentir para ele ou ele passar por mentiroso, sentir raiva dos outros ou de si mesmo, abrir-se com alguém, mostrar sua vulnerabilidade ou passar por vulnerável, ser manipulado ou seduzido, ser obrigado a se comprometer. No que se refere à alimentação, o controlador é levado a comer depressa, pois não tem tempo a perder. Quando está muito absorto em sua tarefa importante, pode facilmente se esquecer de comer. Diz, inclusive, que a comida não é importante para ele. Em contrapartida, quando decide se alimentar, come muito, podendo até mesmo perder o controle e ingerir muito mais do que seu corpo necessita. Vários controladores acrescentam sal mesmo antes de provar a comida. Certificam-se de que a última palavra a respeito de sua alimentação e, como fazem durante uma conversa, acrescentam uma pitada de sal. Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no controlador. Agorafobia. A agorafobia vivida pelo controlador caracteriza-se mais pelo medo da loucura, ao passo que o portador da máscara de dependente tem medo da morte. Na verdade, a agorafobia é frequentemente diagnosticada pelos médicos como espasmofilia. Problemas nas articulações.
O controlador é tenso e costuma ter problemas ligados às articulações do corpo, principalmente os joelhos. A perda do controle corporal. Propenso a ter enfermidades que envolvem a perda do controle de certas partes do corpo, como hemorragias, impotência sexual, diarreia, etc. Paralisia. Quando em situações de impotência total, pode ser afetado por paralisia. Problemas no sistema digestivo. Tem problemas constantes no fígado e no estômago. Doenças de natureza inflamatória. É mais propenso do que os outros a doenças que terminam em IT, ou seja, de natureza inflamatória. Essas doenças são vividas principalmente pelas pessoas que, devido ao excesso de expectativas, mergulham na impaciência, na raiva e na frustração. Herpes bucal. É comum o controlador sofrer de herpes bucal, afecção que se manifesta quando ele acusa, conscientemente ou não, o sexo oposto de ser nojento. É também um meio de controle para não ter que beijar o outro. As indisposições e doenças mencionadas podem se manifestar em pessoas com outras feridas, mas parecem mais comuns nas que sofrem de traição. É importante compreender que seu genitor do sexo oposto, que gerou em você essa ferida, provavelmente viveu ou ainda vive essa mesma ferida com o próprio genitor do sexo oposto. Nada impede você de ir checar isso com ele. Fazer nossos pais falarem sobre o que viveram com seus pais quando eram jovens costuma ser uma experiência muito enriquecedora. Lembre-se de que a principal causa de uma ferida advém de nossa incapacidade de perdoar o que fazemos a nós mesmos ou o que impomos aos outros. Temos dificuldades em nos perdoar porque, em geral, não percebemos que nos recriminamos. Quanto mais grave a ferida da traição, mais frequente é o seu hábito de trair os outros ou a si mesmo, não confiando ou não cumprindo o que prometeu a si próprio. Recriminamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos, mas não queremos enxergar. Ressalto que as características e os comportamentos descritos neste capítulo só estão presentes quando uma pessoa veste sua máscara de controlador, julgando assim evitar viver a traição. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada apenas alguns minutos por semana, ou praticamente o tempo todo. Características da ferida da traição. Despertar ferida. Entre os 2 e aos 4 anos, com o genitor do sexo oposto. Quebra de confiança ou expectativas não correspondidas na conexão amor-sexualidade. Manipulação. Máscara, controlador. Corpo, exibe força e poder. No homem, ombros mais largos que os quadris. Na mulher, quadris mais largos e fortes que os ombros. Peito estufado, barriga proeminente. Olhos, olhar intenso e sedutor. Vê tudo rapidamente. Vocabulário. Dissociado. Você entendeu? Sou capaz. Deixa que eu faça sozinho. Eu já sabia. Confia em mim. Eu não confio nele. Caráter. Julga-se responsável e forte. Procura ser especial e importante. Fala em cumprir seus compromissos ou promessas. Mente com facilidade. Manipulador. Sedutor. Tem muitas expectativas. Humor instável. Convicto de ter razão, tenta convencer o outro. Impaciente, intolerante. Compreende e age rapidamente. Eficiente, a fim de ser notado. Engraçado. Fechado. Não mostra sua vulnerabilidade. Cético. Medo de trair e ser traído. Maior medo. A dissociação, a separação, a renegação. Alimentação. Bom apetite. Come depressa, acrescenta mal em temperos
em tudo. Consegue-se controlar quando está ocupado, mas perde o controle depois. Doenças possíveis. Doenças em que se perde o controle das funções do corpo. Agorafobia, espasmofobia, problema no sistema digestivo, doenças de natureza inflamatória, herpes bucal. Certo, Su. Obrigada. Finalizamos a ferida da traição.